Seja muito bem-vindo a mais um Crescendo com Sabedoria. Eu me chamo Micael Abacuque e tenho como compromisso ajudar você a crescer e desenvolver a sabedoria de Deus. Temos hoje como um tema muito importante que é jugo desigual. Muitas pessoas acham que jugo desigual é só você ser cristão e ter relações ou casar e namorar com uma pessoa que não é cristã. Só que não é bem assim. Jugo desigual é toda a diferença de crença ou até mesmo no radical religião. Se você acredita muito que uma coisa é certo e a outra pessoa acredita muito que aquela coisa é errado, e você vai ter um relacionamento com essa pessoa, e isso é um tema importante para a permanência de ambos, esse relacionamento vai enfrentar grandes conflitos. Por isso que nós cristãos defendemos muito, de você ter um propósito alinhado, uma mentalidade baseada na palavra. Para quê? Para que esse relacionamento tenha todos os indícios perante Deus de que possa continuar dando certo. Então, eu queria trazer para vocês, como a gente está falando de padrões de Deus, a gente tem que ler a Bíblia, obviamente, Então, vamos ler aqui 1 Reis 11:1, um exemplo muito clássico que é a história de Salomão. Eu vou falar também sobre um pouquinho de Sansão e um pouquinho sobre Daniel, pessoas que seguiram ou não seguiram os padrões escritos na Bíblia. Olha lá. 1 Reis 11:1 diz assim: O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Agora olha aqui. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: Vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque sempre tem um porquê. Deus ele não fala coisas vazias. E se ele fizer isso por algum momento, ele depois lhe mostra o porquê que ele age e pensa e te dá palavras direcionando um não. O não de Deus a gente não deve interpretar como maldade. Deus nunca vai ter planos de mal para você. Pelo contrário, vai ter planos de bem. Olha o porquê aqui. Porque essas mulheres os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, ou seja, Deus já tinha falado que não era para fazer isso. Então agora tem aqui uma quebra de princípios. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou-se com 700 princesas e 300 concubinas. E as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, seu Deus, como fora o coração do seu pai, Davi. Porque à medida que ele estava envelhecendo, já que Salomão era um homem tão sábio, porque de tanto você conviver com erro, você chega um momento que você vai perdendo a resistência, a sua resistência espiritual, o seu senso de certo e errado, o seu caráter, a sua moral, quando você vai envelhecendo, vai perdendo um pouco da resistência. Então, de tanto você conviver com o erro, você vai começar a direcionar o seu coração para achar que aquele erro é normal. Já que Salomão era um homem tão sábio, era mais difícil, não quer dizer que foi impossível, porque temos relatos de que ele pecou e agiu abominavelmente perante a Deus, enquanto que ele ainda era moço. Temos relatos disso. Mas aqui está dizendo que, perto da velhice, envelhecendo, as mulheres induziram a adorar outros deuses, a construir altares para outros deuses. Ou seja, uma medida mais extrema, uma medida que talvez com o raciocínio dele no início, na sua fase de esplendor, de sabedoria, ele não tomaria. Mas de tanto ele achar que é superior e de ser sábio e de ter o controle da própria mentalidade da situação, quando ele vai envelhecendo, ele vai perdendo esse senso e vai se voltando completamente, ou não precisa ser completamente, mas em partes, para a adoração de outros deuses. Então vamos ver aqui os deuses que Salomão seguiu por ser influenciado e quebrar um princípio da parte de Deus. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios. Essa deusa, ela era cultuada em ritos sexuais, Ela era a deusa do amor e da guerra. Então eles adoravam para quê? Para que tivessem realizações na área sexual e realizações na área da guerra. Ele adorou também a Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Dessa forma, Salomão fez com que o Senhor reprova.
não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. Peraí, não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. E é só isso? Não. Salomão participava de cultos a Moloque, o deus que para fazer um culto a Moloque você tinha que sacrificar crianças. Você tinha que pegar uma criança e passar a criança pelo fogo. Então, como o homem mais sábio que já existiu na Terra, sendo ele 100% homem, porque 100% homem, 100% Deus foi Jesus, como esse homem que teve glórias, foi um dos maiores e melhores reis que a Terra já viu. A Terra nunca tinha experimentado um tamanho período de paz e prosperidade com Salomão, como esse homem se desvia e começa a cultuar um Deus que requer sacrifício de crianças. A questão do jugo desigual. Então, se esse homem, um rei poderoso e sábio, que começou o seu reinado com a visita de Deus em sonho, perguntando o que ele queria, ele escolheu o melhor atributo que poderia se pedir, que é a sabedoria. Como esse homem caiu, você também, se entrar em jugo desigual, com toda certeza vai cair também. São muito raros os casos que a pessoa começa com uma pessoa não crente ou que não tem a mesma crença que ela. Crença essa pode ser religiosa ou de Deus ou outra coisa que é muito importante para você. É muito importante para você e a pessoa pensa o oposto. Você, pelo menos, vai enfrentar muitos atritos nesse relacionamento. Vai desgastar. Porque a pessoa vem com aquele sinal de que aquilo é certo ou que aquilo é bom e você vem com outro sinal de que aquilo é ruim. E você vai tentar mudar a pessoa e não é assim que funciona a vida. As pessoas só mudam se de fato elas quiserem mudar. Então não existe isso. Se você entrar num relacionamento desse, você vai quebrar a cara. 7. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Vamos para o 9. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Então, o Deus que apareceu 2 vezes a Salomão se desviou do Senhor por conta da influência das mulheres e se achar que era superior para equilibrar as coisas. Ele queria viver uma vida equilibrada, mas com Deus não existe isso. Ou você é direcionado por Ele, ou você foge dos princípios dele. E quando você foge dos princípios, você perde as bênçãos de cumpri-los. Quem é o Deus Camus? Hoje a dicção está um pouco ruim, né? Estou cansado. Passei passei quase 40 horas acordado. Aí a mente está cansada, então a minha dicção está bem ruim. Mas o importante é que você entenda a mensagem, você entenda a importância de não se relacionar com o jugo desigual. Quem é esse Deus Camus? É assim que fala. Era um Deus que exigia sacrifício de humanos em troca de vitórias em guerras e para que você pudesse ser bem sucedido. Então, se você quisesse isso, você adoraria, abre aspas, um Deus exclusivo para isso. Era a crença daquela época, Camus. Então, depois disso, Salomão, que prestaria culto a Deus, construiu vários templos para Deus que exigia sacrifício de crianças e exigia sacrifício de pessoas adultas também. E Deus se irou-se com Salomão e disse que separaria o reino das mãos dele. Mas, pelo amor e a bondade a Davi, ele deixaria sempre um reino na dinastia de Davi, um descendente de Davi, para que ele sempre tivesse alguém no trono, para você ver que até aí se estende a misericórdia e a bondade de Deus. Micael, em outro caso, de uma pessoa que se relacionou com o jugo desigual e fracassou, e caiu e perdeu tudo o que tinha. Sansão é o mais famoso. Tô até achando estranho, né? Os dois nomes terminam com ão. Sansão e Salomão. Sansão já começa a vida dele quebrando princípios, fazendo o que Deus disse que não deveria fazer. E depois ele começa a se prostituir com pessoas de outras tribos. E deixa bem claro a Bíblia que ele poderia casar com alguém da tribo dele, mas ele prefere procurar em outros lugares. Aí eu lhe pergunto, o que é que falta da parte de Deus para que você vá buscar no mundo? Será que Deus não é completo? Será que Deus não é bondoso? Será que Deus não é misericordioso? Será que Ele não é generoso para fornecer o que você precisa debaixo dos princípios dele? Tem mesmo que ser lá fora. Ah, Micael, mas eu estou esperando há tantos anos nas igrejas e as meninas não estão segundo o coração de Deus. Ah, mas eu estou esperando há tanto tempo e não acho. Eu já tentei com essa, com aquela e não encontro. É verdade, né? Eu passei 4 anos, né? Eu tive um relacionamento que eu não perguntei a Deus a vontade dele.
E eu terminei esse relacionamento em 2 meses porque o Senhor me confirmou que era para terminar. E depois disso eu fiquei 4 anos solteiro. E você acha que nesses 4 anos eu não queria? Você acha que nesses 4 anos eu não conversei? E não dava certo. Deus sempre me confirmando que não era o tempo. Deus sempre me dizendo que não era a hora. Deus sempre me falando que se eu tivesse um relacionamento com uma pessoa que estava sendo apresentada em oração, eu iria cair. E cair até sexualmente com aquilo. Ia meio que trocar a presença dele por aquilo, porque eu ia ficar perdido. Então Deus sempre me confirmando e eu tive que ser paciente e esperar. Hoje, graças a Deus, eu estou namorando. Bem recente mesmo, agora. E eu fiquei muito feliz, porque eu olho para as características da pessoa e foi tudo que eu pedi a Deus. E além, ele foi além. Ah, Miquel, mas não sei o que, eu não aguento esperar e tal. Não, você tem que aguentar, porque todas as vezes que você colocar em xeque, desobedecer um princípio por troca de algo ou um benefício pessoal, você vai quebrar a cara feio. E depois você vai pedir socorro a Deus, mas foi uma consequência sua. Você vai colher a consequência dos seus próprios atos, da sua impaciência. Então Sansão ele começa se prostituindo e buscando em outro lugar que não é na fonte de Deus. Mas ele sempre acha que quando ele quiser, pela própria força, ele vai se levantar e destruir os seus inimigos quando aparecer. Aí a mulher de Sansão, ele se apaixonou loucamente por ela. A dicção tá difícil hoje. A minha cara de cansado. Então a mulher de Sansão, ela começa a induzir ele a brincar com a mentira, brincar com o pecado. E você sabe que isso não é legal. A gente é filho do Deus que é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade. Então não existe isso de brincar com mentira. E Sansão começa a brincar. Até que chega o ponto que ele revela o segredo que lhe fazia ser forte, que era a presença de Deus. E a presença de Deus, para permanecer em alguém, tem que ter obediência. A partir do momento que Deus se apresentou a Salomão e falou, farei com você como eu fiz a Davi, se você só prestar culto a mim e me obedecer. Quando ele aparece para Davi, ele fala, se você me obedecer, eu farei isso, isso, aquilo. Quando ele apareceu para Josué, ele falou, ser somente forte e corajoso, e assim como fui com Moisés, serei com você. Mas medite na minha lei dia e noite, e dela não se afaste. Então ele sempre dá uma promessa e dá uma condição. Qual é a condição? Obediência. Então não adianta você dizer que eu sou apressado, eu sou agoniado, eu tenho isso, aquilo, outro, meus hormônios estão pedindo, eu preciso de uma companheira, e desobedecer um princípio. Porque quando você desobedece à vontade de Deus, ele se afasta de você. Ele se ira com você. Então vale muito mais a pena ter a presença do que a presença de alguém, né? Essa presença que eu falo é a presença de Deus do que a presença de alguém que vai te afastar da presença de Deus. E depois tudo que você vai querer ter é a presença de Deus. Até porque você vai estar num buraco tão fundo que só Deus vai poder te tirar. Então não é melhor seguir um caminho dificultoso, porque você tem suas emoções, suas necessidades, tal, na presença de Deus que te livra desses buracos, ou você cair no buraco e precisar da presença de Deus. Um momento ou a eternidade. Então Sansão brinca com o pecado, brinca, revela o segredo que o fazia ser forte, e aí a mulher que ele amava, e não é possível que ele não sabia que ela estava tentando, matar ele. Mas por amor, uma paixão louca, uma paixão fora do comum, uma paixão que não era nos princípios bíblicos, ele revelou o segredo e fracassou. Foi preso, perdeu os olhos, ficou cego. Então, o amor é cego, já ouviu? Você acha que essa expressão vem de onde? De Sansão. Miquel, outro. O rei que casou com Jezabel. Outro. Só que esse é bom. Daniel estava na Babilônia, poderia se corromper de tudo, mas ele decidiu não se corromper com os padrões da Babilônia, não se contaminar. E casou com quem? Casou com a israelita. E Daniel teve o quê? Prosperidade em tempos de crise. Enquanto que estava todo mundo desobedecendo, Daniel decidiu obedecer e teve prosperidade no tempo de crise. Isso é um atributo de quem? Graça e misericórdia de Deus. Então, se você decidir não ter um jugo desigual, se você decidir seguir uma vida baseada nos princípios de Cristo, se você decidir abominar o que Deus abomina e esperar pacientemente no Senhor, Ele vai se inclinar para você. Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me do lago de lama, alguma coisa assim. Então, se você fizer isso, Deus vai recompensar, Deus vai direcionar os seus passos para o caminho dele. Se você consagrar os seus planos ao Senhor, Ele vai endireitar as suas veredas. E o que vai dizer aqui? Ele apareceu a Jeroboão e disse bem assim: darei uma tribo ao seu filho, a fim de que meu servo Davi sempre tenha diante de mim um descendente no trono.
Quanto a você, eu farei reinar sobre tudo o que o seu coração desejar. Você será rei de Israel. Se você fizer tudo o que eu lhe ordenar e andar nos meus caminhos e fizer o que eu aprovo, obedecendo os meus decretos e aos meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, estarei com você. Edificarei para você uma dinastia tão permanente quanto a que edifiquei para Davi e darei Israel a você. Ou seja, a promessa de Deus é linda, sempre linda. Se você ler isso aqui, meu irmão, se você ler a palavra, você vai ver o tanto de promessas que Deus tem. Mas ela exige condições. Ela exige condições. A condição é a sua obediência. Se você for obediente a mim, eu farei isso a você. E ela está disponível não só para eles do passado, ela está disponível para nós do presente e para os nossos descendentes do futuro. Então, cabe a você escolher uma pessoa que tem os princípios, o propósito e o caráter alinhado à palavra de Cristo, para que você possa não somente desfrutar, como eu falei, a dicção está ruim hoje, desfrutar dos benefícios de Deus, como seus descendentes possam tomar essa decisão também. Então eu espero muito que você tenha gostado, né? Tá difícil, mas espere no Senhor. Se você perdeu a paciência e não esperou e está num relacionamento que não é segundo a vontade de Cristo, finalize esse relacionamento. É melhor desagradar alguém aqui do que ele que está lá. Espero muito que você tenha gostado. Um forte abraço do coração e até a próxima de mais um Crescendo Sabedoria. Tamo junto.